dias, noticiário que vem de Portugal dá conta de um interesse do Benfica em Bruno Henrique. Segundo alguns veículos da imprensa portuguesa, o jogador do Flamengo poderia ser contratado por 12 milhões de euros. Haveria lá uma cláusula que permitiria a sua saída por essa cifra. Bem, isso não existe, né? Eu confirmei a informação junto a fontes do Flamengo e junto a pessoas que trabalham a carreira de Bruno Henrique. Não existe essa cláusula de 12 milhões, essa possibilidade parece um devaneio, aí, um delírio. A multa de Bruno Henrique para o exterior está na casa dos 40 milhões de euros. Lembrando que o jogador teve o contrato renovado no começo da temporada e ganhou um aumento significativo, muito justo, aliás, porque ele foi o principal jogador da Libertadores, um dos maiores destaques do futebol sul-americano no ano passado, e alcançou uma valorização que o colocou ali no patamar próximo ao Gabigol, ali perto do Arrascaeta e tal, são os jogadores mais bem pagos do elenco rubro-negro. Então a multa automaticamente também subiu. Então, se o Benfica quiser contratar o jogador, ele tem que convencer o atleta, né, a se transferir para Portugal. Lógico, isso envolve evidentemente também questões financeiras, além de profissionais, e pagar a multa ao clube que detém os direitos federativos do atleta, que o tem sob contrato. No caso, pagar 40 milhões de euros. E teria que pagar à vista, né, esse valor. Digamos que seja 40 milhões é um número aproximado, tá, gente? Mas pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, enfim. Digamos que fossem 39.850, tem que pagar em cash, na hora, fazer o depósito, porque é multa, pagamento de multa. Aí você leva o jogador pagando a multa e ponto final. Ou fazendo um acordo para pagar parceladamente ao Flamengo, como deverá fazer com o Grêmio na contratação agora do Cebolinha, pagando em parcelas. Só que o Flamengo não tem nenhum interesse em vender o Bruno Henrique. O Flamengo negociou vários jogadores da base, negociou mais um essa semana. Então tem uma situação que não é tão boa devido à pandemia, mas não é uma situação de ter que vender desesperadamente o jogador. Minha opinião, se o Benfica fosse pagar 30 milhões de euros, se ele chegar em 40, 30 milhões, acho que teria negócio. Pela idade do jogador, né, o jogador já com 29 anos, claro que o Flamengo pensaria em vendê-lo. Teria obrigação de pelo menos refletir a respeito. Só que o Benfica jamais pagou mais de que 20 e poucos milhões de euros nas suas mais caras contratações na história. Ainda não pagou o Pedrinho do Corinthians, pagou com atraso aí 1 bilhão de euros da multa, né, do Jorge Jesus ao Flamengo. A contratação do Everton Cebolinha está sendo fechada em condições nas quais o pagamento será feito parceladamente. Então, é quase impossível imaginar que o Benfica vá sacar 40 milhões de euros, 30 milhões de euros ou 25 milhões de euros e pagar em cash, oferecer em cash ao Flamengo, ali, pagamento à vista. O clube até foi buscar dinheiro nos bancos, né, recentemente, pegou 50 milhões de euros de empréstimo, ou seja, essa conta, ela evidentemente não fecha. Então acho que esse noticiário de Portugal, pelas informações que apuramos aqui no Brasil, ele não faz o menor sentido. A possibilidade do Bruno Henrique sair do Flamengo para o Benfica por uma imposição econômica me parece zero, né? Teria que haver uma negociação. E também não creio que o Benfica, mesmo que tivesse 25, 30 milhões de euros para oferecer à vista ao Flamengo pelo jogador, ou mesmo pagando parcelado, será que pagaria isso tudo, 30 milhões de euros, digamos, por um jogador nessa idade? O Everton é mais jovem, o Benfica pode utilizá-lo por 1, 2 temporadas, quem sabe negociá-lo, recuperar o dinheiro até com lucro. Os clubes de Portugal fazem isso muito bem aqui na América do Sul, vem buscar jogadores aqui, eles amadurecem em Portugal e depois se transferem, sendo que isso já mudou muito. Houve uma época, até conversei com uma pessoa do Benfica recentemente, e ela me dizia o seguinte: olha, houve uma época que nós íamos à América do Sul, nós, no caso os portugueses, né, e contratávamos jogadores por 2 milhões de euros, 1,5 milhão, 2 milhões e meio, pagava, levava o jogador novinho, esse jogador se desenvolvia aqui em Portugal, nos clubes grandes, até nos pequenos e médios, e estouravam. Depois eles eram vendidos por dezenas de milhões de euros para clubes de outros países com uma margem de lucro extraordinária, além do aproveitamento técnico do atleta durante o período em que ele servia aquela equipe de Portugal. E hoje isso mudou, tanto que o Pedrinho, que é um bom jogador, jovem jogador, mas que era um entra e sai no time do Corinthians, né? Nunca se firmou para valer como titular, muitas discussões. Pedrinho joga pelo lado, Pedrinho joga pelo meio, mudando de acordo com o treinador. Não estou dizendo que o Pedrinho é um mau jogador, acho que ele é um bom jogador, mas é um jogador que não amadureceu, não explodiu. E custou 20 bilhões de euros ao Benfica. Custará, né, quando o Benfica finalmente pagar ao Corinthians pela contratação desse atleta. Então, para resumir a ópera,
Esses números não batem com a nossa apuração aqui no Brasil. Aliás, outros colegas também já publicaram a respeito disso, né? Cerca de 40 milhões de euros a multa para o exterior do Bruno Henrique. E também falando com quem trabalha a carreira do jogador, a informação que a gente obteve foi essa. Não existe isso, não tem essa possibilidade. O jogador também não está interessado em sair do Flamengo nesse momento. Então, me parece que essas notícias que vêm de Portugal talvez sirvam até para dar uma esperança ao torcedor do Benfica, que todo mundo sabe, não festejou a contratação de Jorge Jesus. Aliás, para ficar mais claro, nem todos festejaram a contratação de Jorge Jesus, que é um excelente treinador, que pode fazer e deve fazer um ótimo trabalho do Benfica, disso não tenho a menor dúvida. No entanto, ele saiu de lá muito desgastado e parte da torcida não o tolera, pela forma como ele deixou o clube e por ter treinado o rival Sporting logo depois. Isso tudo criou uma área de atrito e muitos torcedores, muitos adeptos, como se diz por lá, do Benfica não toleram o Jorge Jesus, não gostaram da contratação. Então, a possibilidade de trazer o atacante, que foi destaque da Copa Libertadores, evidentemente daria ali um certo alento, ali, dá uma acalmada na torcida, né? Dá uma acalmada na galera, o pessoal fica com aquela esperança. Parece ser mais isso do que outra coisa. Então, alguém pode estar passando as informações para os colegas da imprensa de Portugal, falando em 12 milhões, que haveria uma cláusula, mas aqui no Brasil, fontes ligadas ao atleta e ao Flamengo negam veementemente a existência de uma cláusula nessas cifras que pudesse facilitar a eventual contratação do Bruno Henrique pela equipe do Benfica. E se ela não existe também, é porque o Flamengo foi inteligente no começo do ano, valorizando o atleta, aumentando seu salário e também aumentando a multa. Se tivesse continuado com o contrato em vigor do ano passado, naturalmente, a multa aí era a multa mais baixa, nessa faixa mais ou menos aí, e aí o Benfica poderia oferecer ao Bruno Henrique um salário bem maior do que aquele que ele recebe no Flamengo, né, que seria o salário antigo, bem inferior ao atual, teve um aumento significativo, como eu já falei, e aí pagaria 12 milhões de euros. 12 milhões à vista já é um dinheiro que o Benfica poderia conseguir para tirar o jogador do Flamengo, seria realmente uma contratação excelente para o Benfica, por um valor módico até para os padrões da Europa. É isso aí. Valeu e saudações.